Os anos vão passando e muitas vezes não paramos para refletir sobre o tanto que Deus já fez por nós. Em 2023, comemoramos 60 anos de Ina Londrina. Um lugar para gerações, uma casa de oração, uma família para pertencer. Agora, será que você sabia que apesar de sempre ser uma igreja, a Ina Londrina já foi missão, tenda e até comunidade? Talvez você seja apenas um recém-chegado no nosso meio e até se sinta meio perdido. Mas não se preocupe, apenas nos acompanhe nessa incrível jornada e veja como tudo aconteceu aqui na Ina. Tudo começou quando nosso fundador era apenas um menino. Aos 6 anos, no bairro de Pinheiros, da cidade de São Paulo, o pequeno Samuel teve seu primeiro encontro com Deus. Ali, em uma igreja presbiteriana, o 5º filho dentre os 9 irmãos recebia uma firme convicção, que em suas próprias palavras dizia à sua mãe: "Não sei o que sinto, só sei que quero ser pastor como o nosso pastor." O ano era 1940 e o Senhor já colocava no coração daquele que viria a ser um grande homem de Deus a semente do seu chamado. Nessa época, Londrina não era uma ambição e sequer uma opção, mas nos planos do Criador, tudo já estava desenhado. Enquanto isso, em um bairro não muito distante, estava a pequena irmã Lígia. Descendente de italianos, a menina já seguia a tradição, se envolvia na igreja católica e até freira desejou ser. Mas sabemos que em seu coração sempre esteve o desejo ardente por mais de Deus conhecer. O ano era 1950 e agora adolescentes, Samuel e Lígia viviam fases diferentes. O menino, que ainda pequeno recebera um chamado, acabou esfriando e vivendo dias longe do seu Deus. No entanto, essa era apenas uma fase, a qual Deus transformaria em bênção anos mais tarde. Já a menina, católica fervorosa, enfrentava um importante desafio, pois uma doença terminal deixava a vida de sua mãe por um fio. E foi nesse contexto que uma enfermeira vizinha, cheia de fé e do Espírito Santo, se aproximou da família, ministrou a palavra e orou com ousadia, até que em 1952, em um passo de fé, Lígia entregava a Jesus a sua vida. Era 21 de abril de 1952. E a mulher que teria suas últimas 3 horas para existir, mais 8 meses viveria pela oração da filha, que presenciou sua salvação e depois sua partida. Agora nada parava a fé de Lígia. A igreja evangélica era sua segunda casa e sua nova família. Tornou-se então amiga da mãe e das irmãs de Samuel, que já frequentavam a igreja. E 5 anos depois, encontrava em meio às suas amigas aquele que seria o amor de sua vida. Samuel é convidado à igreja pela até então desconhecida. E em um lapso de decisão que nem ele sabe explicar, aceita o convite para naquela mesma noite a Cristo retornar. A partir disso, o fogo reacende em seu coração e o chamado volta a queimar. O jovem abandona o cigarro e também o antigo noivado. E por uma oração de Lígia, é pelo Espírito Santo batizado. Passa a servir na igreja intensamente, doando o seu tempo e lançando a semente. Do que anos pra frente seriam grandes marcas do ministério: o evangelismo, o mover do Espírito Santo e a cura. O ministério começa a chamar, e o homem e a mulher de Deus logo começam a estudar, no que à época era a primeira turma do Instituto Bíblico Quadrangular. Era 1957, 3 anos depois da conversão de Samuel, que o casal não apenas se graduava, mas também se casava, para deixarem seus trabalhos e, pela fé, entrarem no ministério de tempo integral. E assim que estavam casados, uma oração de Samuel não apenas os futuros filhos consagraria, como também todo o ministério ao Senhor renderia. Assim, foram pastores em Ribeirão Preto, Franca e Atibaia, levando muitas pessoas a Cristo, até que rompem com a denominação e a Londrina chegam ao receberem do Senhor uma nova visão. Foi bem aqui que Samuel iniciaria o seu ministério. A garagem da sua primeira casa em Londrina foi palco das primeiras salvações, no que antes de ser igreja seria chamada missão. Era 1963 e por 6 meses as pregações nas praças como a Concha Acústica e nas rádios reuniria as primeiras famílias da Ina, até que a necessidade por um local próprio gritaria mais alto e a primeira tenda seria construída. A igreja sem nome passaria a ser chamada Missões Unidas Incorporadas, por conta do nome do ministério que havia fornecido tecido para a tenda. Neste local, onde hoje é o Banco Bradesco, a Ina montava sua primeira tenda, com capacidade para cerca de 400 pessoas. Em pouco tempo, a igreja já crescia. Com o mover do Espírito Santo de curas, milagres e evangelismo, muitas pessoas eram atraídas. E 2 anos depois de ter construído a primeira tenda, a Ina, como igreja, surgiria. Nova Aliança era o nome da mais nova igreja de Londrina, que se firmava na cidade em um novo endereço. Este foi o espaço que abrigou a segunda tenda da Ina, com capacidade de aproximadamente 800 pessoas. Nessa época, o casal Samuel e Lígia já tinham um total de 4 filhos. Samuel Júnior foi o primeiro. Depois vieram os gêmeos Davi e Jonatas, que nasceram assim que chegaram em Londrina.
E por fim, a caçula Velma, que acabara de nascer no momento em que essa tenda era construída. Mas antes de falar mais sobre eles, o mais importante é destacar que a oração de Samuel foi respondida, pois todos eles são hoje pastores, servindo a Deus com sua vida. Alguns anos se passaram e a Ina crescia, mas agora havia uma nova necessidade, porque era chegada uma nova fase. A estruturação de um templo começou a ser um sonho em que muitos da igreja abraçaram de pronto. Foi em 1970 que esse terreno foi comprado. Os irmãos da igreja se mobilizaram em um pouco mais de 2 anos, o prédio foi levantado. O primeiro templo da Ina Londrina estava terminado. E em 1º de novembro de 1972, teve a sua inauguração. Por quase 3 décadas, a igreja que ficaria. A ênfase do ministério mudaria e uma maior expressão por meio do ensino, cuidado com as pessoas e louvor começaria. Os filhos cresciam em graça e sabedoria. A edificação das famílias em seu caráter começaria e a igreja continuaria a crescer. Os grupos familiares e reuniões de mulheres começavam a tomar forma. Mas antes de dar sequência no que está para acontecer, convido você para uma breve pausa, pois é importante voltar uns anos atrás para dizer que enquanto isso, em uma terra um tanto distante, um outro casal nem imaginava o que os esperava. Foi em 1980, em um acampamento em Ribeirão Preto, que Davi e Mônica primeiro se encontraram. O mesmo lugar em que Samuel e Lígia começaram seu ministério se tornava palco para o início de um relacionamento. Mas calma, não seria esse o momento. Ele estava começando a faculdade de Engenharia Mecânica em Taubaté, e ela aspirava a fazer graduação em História. Davi, apesar de ter crescido em um lar cristão e ter as verdades de Jesus bem enraizadas em seu coração, não pensava em assumir o ministério de tempo integral tão cedo. Já Mônica, vinda do movimento católico carismático, teve uma experiência profunda com o Espírito Santo ainda adolescente, e só desejava poder servir a Cristo com toda a intensidade. Ainda no mesmo ano, Mônica viria de Tatuí, onde morava, a Londrina para prestar vestibular. E por já conhecer Davi desde o acampamento de Ribeirão Preto, recebeu o convite dele para ficar na casa de seus pais. Foi nesse contexto que a pastora Lígia até mandou eles comprarem tomate juntos. E o resto da história você já sabe. Depois de algumas cartas e encontros, o namoro começou. Ele em Taubaté e ela em Curitiba, onde havia passado no vestibular e tinha familiares. Ao final da faculdade, em 14 de dezembro de 1985, se casaram e foram juntos morar na capital paranaense, onde Davi conseguira emprego logo após a faculdade. Mas o trabalho secular foi algo temporário, porque prontamente eles foram desafiados a liderar o ministério de louvor e depois o de jovens na comunidade cristã de Curitiba, onde chegaram até a gravar um LP debaixo dos pastores Miguel e Terry Piper. Assim serviram até se tornarem pastores em Curitiba, antes de se mudarem para Londrina em 1993. Em Londrina, os pastores Samuel e Lígia começavam a pensar em quem daria continuidade à igreja na pequena Londres. Eles colocaram a questão diante de Deus, até que em uma conferência na comunidade cristã de Curitiba, o pastor Samuel recebeu uma palavra para considerar o seu filho Davi para ser o próximo pastor da Igreja Nova Aliança de Londrina. Na época, Davi estava com 30 anos e buscava a Deus por um caminho quanto ao seu futuro. E depois de orarem e visitarem Londrina a convite do pastor Samuel, o Senhor testificou no coração de todos o que deveria ser feito. Foi então que, em março de 1993, Davi e Mônica vieram para Londrina já com os 2 filhos, o Pedro e a Ana, para passar por um processo de transição de 5 anos. E nesse tempo, chegou o caçula André. Então começou um processo de reestruturação. O pastor Samuel foi gradativamente dando liberdade para que o pastor Davi implementasse novos projetos e aos poucos assumisse a liderança da Ina, reconhecendo a necessidade de uma melhor estrutura que atendesse a cidade e na sistematização de projetos que organizassem o trilho do novo convertido dentro da igreja. Foi entre 1993 e 1998 que surgiram então ministérios como a Integração. Depois disso, os grupos familiares adquiriram um novo formato e as células foram implementadas de maneira a gerar maior relacionamento e evangelismo entre as pessoas, baseado em movimentos celulares que o pastor Davi teve a oportunidade de visitar tanto na Coreia quanto na Colômbia. Os ministérios de crianças e adolescentes começavam a tomar nova forma e um novo tempo se iniciava na Ina. O ministério de música também ganhou mais força e, pela graça de Deus, em uma expressão extravagante, gravou o primeiro CD. Até que uma das mudanças mais expressivas foi efetivada em 1997 com a saída da igreja da rua Itapicuru. Agora estamos aqui. A igreja que você vê hoje, antes era somente esse salão onde chegamos a ter 3 cultos. Aqui também aconteceu o culto de transição. Depois de anos de preparação, houve a tão esperada oficialização.
Todo o presbitério estava reunido, assim como vários pastores convidados. Em um ato simbólico na entrega de uma luneta e uma lupa, acontecia a imposição de mãos, profetizando sobre a nova geração. Foi uma noite de muita festa e celebração, e em setembro de 1998, Samuel e Lígia passavam a Davi e Mônica o bastão. Mas a visão que Deus deu para essa igreja não pararia por aqui. E pela fé e ousadia da liderança dessa casa, anos mais tarde começaria aqui a construção de um novo templo. E por um bom tempo, a Ina se reuniu neste salão, chamado Salão de Comunhão, onde chegou a ter 2 cultos por domingo. Simultaneamente a isso, os filhos de Samuel e Lígia também se envolviam cada um em seu ministério. Todos eles até hoje são pastores, servem ao Senhor e vivem para o ministério. Foi assim, a partir dos anos 2000, que o encontro com Deus foi iniciado e a Ina passou a ter um crescimento explosivo. Pessoas foram chegando e os ministérios se solidificando. Dentre eles estão o Ina Kids, o Geração Livre, que agora é Ina Adolescentes e Ina Jovens, Ina Casais e o Ina Viva Mais para idosos. Todos eles funcionando de forma ativa e com eventos pensados para atender faixas etárias específicas. Ministérios de apoio se consolidaram, como o Ina Música, que cresceu, fez muitos outros CDs e surgiu com a banda Drops, para produzir músicas que abençoariam as nações em lançamentos digitais. E da mesma forma, pelas necessidades da igreja, os ministérios de oração, o Ore Mais, Capelania, Ina Empreendedores, Nova, Vencedores, Renova, Mídia, Áudio, Artes e Voluntariado, Manutenção, Secretaria, Finanças, Segurança e Logística se fortaleceram e tomaram um novo formato para atender a igreja. Além disso, a área de ensino assumiu um novo patamar por meio dos planos de leitura anuais da Bíblia, os diversos cursos e treinamentos, como o de liderança, aconselhamento, paternidade abençoada, curso de finanças, Nova Mulher, Vencedores, Sempre Juntos, curso de namorados, curso de noivos e não podemos esquecer a ECM e o GL Interns, que hoje se tornaram o Ina College, ensinando teologia, vida cristã, práticas ministeriais e missões a todo membro da Ina que deseja se aprofundar no conhecimento bíblico e conduta cristã. A Ina passou a ter também uma extensão social para servir a cidade de forma efetiva, por meio do Instituto Ina Brasil, que se encarrega hoje de inúmeros projetos sociais responsáveis por atender pessoas em vulnerabilidade social. O Centro Educacional Infantil Pastor Samuel de Souza foi construído para atender crianças carentes. E nossa ênfase evangelística, além de social, voltou-se para servir todo o Brasil em cidades específicas, inicialmente com as campanhas Kings Kids, que adiante se transformaram no Replay e no Ato de Compaixão, para levar todos os anos a palavra de Deus por meio de dança, teatro, esporte, serviços de saúde, capacitação profissional e bazares beneficentes. E eu sei que até aqui você já está pensando que é muita coisa, mas espera que ainda não acabou. Foi neste tempo também que diferentes eventos como a Noite do Amigo, Páscoa das Nações, Noite X e grandes conferências evangelísticas começaram a acontecer. São tantos encontros, festas, celebrações, programações musicais e acampamentos que seria até impossível citar todos eles aqui em uma linha do tempo objetiva. Mas com certeza você se lembra de vários momentos que passou por aqui. Além disso, a Ina passou a adotar temas anuais para direcionar a busca por Deus em unidade todos os anos. Alguns deles foram Ano do Renovo, Atos de Compaixão, Mais de Deus, Uma Casa de Oração, Ano da Multiplicação, Vida de Vitória, Realinhe, Fé, Esperança e Amor, Um Ato de Amor, Favor do Senhor e muitos outros. Em meio a tantos acontecimentos, a igreja foi expandindo sua capacidade, adquirindo terrenos, aumentando seu espaço em cada salão, do nobre ao comunhão e do comunhão ao auditório principal. Mais de 20 anos cobrem essa evolução, sempre para acomodar mais pessoas e investir em novos projetos. E em 2012 foi inaugurado o auditório mais recente da Ina Londrina, com capacidade para cerca de 2.300 pessoas, onde hoje fazemos 2 cultos por domingo. Mais recentemente vieram as publicações da Ina. Em 2018, essa história aqui contada foi em livro registrada. E se você ainda não prestou atenção, procure na Ina Livraria. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Também em 2022, nosso pastor tornou-se autor, lançando seu primeiro livro, A Conquista, e mostrando por meio da história de Josué como nós podemos ter uma vida de vitória. Por fim, o que Deus começou na Ina lá em 1963 ainda é vivo e não parou. A igreja é ativa e em constante movimento. Por isso, o que o Senhor iniciou aqui também foi levado pela graça de Deus a diversas outras cidades e nações. Primeiro, o que era apenas uma, multiplicou-se em 3 outras unidades.
quando os campos foram surgindo. Também teve o início da Comunhão de Pastores, o MFI Brasil, da qual nosso pastor faz parte da diretoria nacional. E depois disso, o Espírito Santo foi direcionando ao plantio de outras igrejas, a começar pelo Brasil, como a INA Tatuí, INA São Paulo, INA Florianópolis, INA Cascavel, INA Cornélio Procópio, INA João Pessoa, a INA Campo Verde, INA Arapongas, INA Juazeiro do Norte, INA Rondonópolis e as células nas casas em Cabreúva e Jundiaí, para depois ir pelo mundo, com as igrejas INA Moçambique e INA Aveiro em Portugal, além de muitas outras que se uniram à INA para caminharem em aliança. Assim, a INA segue avançando. As gerações servindo juntas prosseguem em unidade. Os antepassados que plantaram agora celebram seus muitos frutos. A igreja cresce em sua vocação geracional, uma casa onde todas as gerações podem servir juntas. Avós e netos, pais e filhos, irmãos e irmãs se unem em um só propósito, seja nos ministérios de apoio ou nos ministérios pastorais. Aqui existe um lugar para cada pessoa, cada família. E é nas células que nos conhecemos, servimos, honramos, vivemos e nos doamos uns aos outros. Hoje vemos os filhos se levantando como pastores e dizendo sim ao chamado de Deus para suas vidas, honrando ao Senhor com o melhor dos seus dias. Não existe maior alegria do que ver o reino de Deus avançando. Essa é a próxima geração que tem se levantado para cumprir a responsabilidade dessa casa e ombro a ombro dar continuidade ao seu chamado. E nada disso aconteceria sem a participação e engajamento de todas as pessoas, líderes e pastores que voluntariamente têm se doado ao longo de todos esses anos para que o chamado da INA Londrina pudesse se cumprir. Mesmo vendo tudo isso e pensando em tantas histórias que a INA já passou, saiba, você faz parte dessa história. A missão ainda não terminou. Este é apenas o começo. Os planos de Deus vão muito além da nossa imaginação. A igreja só existe porque você decidiu ser igreja conosco e se envolver no grande projeto de Cristo, que é a igreja. Não é sobre prédios ou eventos, mas sobre tudo que Deus deseja fazer e todas as pessoas que o Senhor deseja alcançar por meio de sua casa. Hoje completamos 60 anos, mas amanhã, lembre-se, nós somos a igreja. Um futuro abençoado e vitorioso temos como promessa do nosso Deus. Então, a nossa boca se enche de riso e a nossa língua de cantos de alegria, porque até nas outras nações se dizia: o Senhor fez coisas grandiosas por esse povo. Ao Senhor toda a glória. INA 60 anos.